Após a Batalha dos Vingadores contra Loki e seu exército, Adrian Toomes e sua equipe são contratados pela prefeitura de Nova York para recolher todos os destroços deixados na cidade. No entanto, durante a coleta, o Departamento de Controle de Danos aparece e afirma que foi enviado pelas indústrias Stark para realizar esse trabalho. Em uma parceria com o governo federal, Tony conseguiu o direito de armazenar materiais alienígenas e exóticos em seus laboratórios, deixando Toomes e sua equipe desempregados. Porém, o grupo não saiu de mãos vazias, pois já havia recolhido alguns equipamentos alienígenas deixados no campo de batalha. Ao ver aqueles materiais, Toomes tem uma ideia para ganhar dinheiro e nos anos seguintes usa todas aquelas peças para criar e vender armas extremamente poderosas. Dentre suas maiores invenções está um traje tecnológico extremamente avançado que o permite se tornar tão poderoso quanto um super-herói. Alguns anos depois, após realizar um breve estágio com Tony Stark e lutar ao lado dele em Guerra Civil, Peter Parker volta para casa de sua tia e dá continuidade à sua vida. Não demora muito até que o rapaz volte a ter uma rotina normal, porém ele aguarda ansiosamente a sua próxima missão. 2 meses se passaram e Peter não recebeu mais nenhuma mensagem de Happy ou do Homem de Ferro, que agora é considerado seu mentor. Todos os dias depois da escola, Peter coloca o seu uniforme e sai pela cidade vestido de Homem-Aranha para proteger os cidadãos de Nova York. Mesmo quando não encontra nenhum criminoso para levar para cadeia, Peter se esforça para contribuir com a população e se torna o super-herói mais popular da cidade. Certa noite, Homem-Aranha vê uma gangue de criminosos tentando roubar o dinheiro de um caixa eletrônico e não pensa 2 vezes antes de ir atrás deles. Enquanto tenta prender aqueles caras, Peter percebe que eles estão usando uma arma feita com tecnologia alienígena e decide pegá-la. Nesse momento, um dos criminosos tenta deter o super-herói e faz um disparo que destrói várias lojas ao redor. Ao perceber que a lanchonete que fica do outro lado da rua foi atingida, Peter corre para resgatar o Sr. Delmar e os criminosos conseguem fugir. Frustrado, o jovem volta para casa e entra pela janela do seu quarto para não chamar a atenção de sua tia May. O que ele não imaginava é que Ned, o seu melhor amigo da escola, estaria lá esperando por ele e fica em choque ao descobrir que Peter é o Homem-Aranha. Após fazer o seu amigo jurar guardar segredo, Peter pede que ele vá embora e afirma que explicará tudo com detalhes no dia seguinte. Durante a aula de educação física, Ned escuta Liz dizendo que é apaixonada pelo Homem-Aranha e revela que Peter conhece o super-herói. Ele sabe que seu amigo é caidinho por aquela garota, então decide dar uma força para que eles tenham a chance de ficar juntos. Porém, Flash Thompson não acredita nessa história e desafia Peter a levar o Homem-Aranha para a festa de Liz no fim de semana, já que os dois são grandes amigos. Para não sair como mentiroso, Peter não vê outra solução se não levar o Homem-Aranha para a festa. Porém, quando estava prestes a entrar fantasiado na casa da garota, ele avista uma fumaça azul a alguns quilômetros de distância e decide ir investigar. Ao se aproximar do local da explosão, Peter se depara com os fornecedores de armas alienígenas que venderam a pistola para os ladrões de banco. No entanto, quando sua localização é descoberta, ele é atacado pelos criminosos que fogem após disparar contra o Homem-Aranha. Durante a fuga, Shocker liga para o seu chefe e informa que está sendo perseguido pelo super-herói. Nesse momento, a dupla consegue escapar e Peter decide pegar um atalho para ser capaz de alcançar os criminosos. Porém, quando estava prestes a subir na van, ele é capturado por Toomes, que usa o seu traje tecnológico para levar o Homem-Aranha para dar uma voltinha no céu. Quando finalmente consegue se libertar, o jovem acaba caindo em um lago e está prestes a se afogar quando o Homem de Ferro aparece e consegue resgatá-lo, pois colocou um rastreador em seu uniforme. Durante uma conversa, Peter descobre que Stark não está dentro da armadura. Na verdade, ele está fora do país e controla o seu traje remotamente. O bilionário então ordena que o Homem-Aranha fique longe daqueles criminosos, pois já enviou uma equipe especializada para capturá-los. Quando o Homem de Ferro vai embora, Peter encontra o pedaço de uma arma caído no chão e percebe que é uma fonte de energia extraterrestre ali dentro, então decide levar o objeto para casa. Furioso, Toomes chama a atenção de seus funcionários, pois eles
eles não deveriam ter começado a atirar em lugar público para chamar a atenção. Ao ouvir o sermão do seu chefe, um dos homens começa a debochar dele e acaba sendo expulso da equipe. Antes de ir embora, ele ameaça entregar o grupo para a polícia. Então, Toomes decide eliminá-lo para garantir que seu império de armas ilegais não seja destruído. No dia seguinte, Peter avista Shocker em sua escola e pede que Ned se esconda enquanto ele vai investigar aqueles caras. A verdade é que eles estão usando um aparelho que serve para detectar o pulso eletromagnético emitido pela fonte de energia que o Homem-Aranha encontrou. Como não a encontram, os criminosos decidem ir embora e ao vê-lo sair, Peter envia um dispositivo rastreador para acompanhá-los, pois assim conseguirá descobrir a localização do esconderijo dos contrabandistas. Após uma longa viagem, Shocker e seu parceiro fazem uma parada em Maryland e Peter decide ir até lá para investigá-los. A cidade não fica muito longe de Washington, então o jovem aproveita que o grupo de debate de sua escola esteja viajando para lá e pega uma carona com eles. Nessa viagem estão Ned, Flash, Lizzie e MJ, uma garota misteriosa que se recusa a fazer amizade com qualquer aluno de sua escola, mas nutre um estranho interesse por Peter. Durante o trajeto, o rapaz recebe uma ligação de Happy, que está entrando em contato para saber o motivo do Homem-Aranha ter saído de Nova York. Porém, em vez de dizer a verdade, Peter inventa uma desculpa e fala que está acompanhando o grupo de debate de sua escola para uma competição. Apesar de nutrir grande respeito e admiração por Tony Stark, que pediu a Happy para ficar de olho em seu aprendiz, Peter não quer correr o risco de ser impedido de agir nessa missão, pois acredita que essa é a oportunidade perfeita para mostrar ao seu mentor que pode ser um verdadeiro super-herói. Sendo assim, Peter decide remover o rastreador de seu uniforme e conta com a ajuda de Ned para hackear o seu traje, a fim de liberar todas as funções ocultas que até então estavam bloqueadas. Após vestir o seu uniforme, Homem-Aranha vai ao encontro de Shocker e conta com a ajuda de uma assistente virtual para direcioná-lo. Ao encontrar os vilões em um posto de gasolina abandonado, Peter tenta se esconder no veículo para segui-los, mas descobre que suas teias estão diferentes. Existem inúmeras combinações para ele testar, portanto o Homem-Aranha acaba se atrapalhando, pois não está familiarizado com as novas configurações do seu lançador de teia. Enquanto se esconde em um telhado, Peter avista Toomes se aproximando do comboio, que está a caminho do departamento de controle de danos. O homem então usa um dispositivo para invadir um dos caminhões e roubar a tecnologia alienígena que está sendo transportada ali dentro. Nesse momento, Peter aparece e consegue recuperar os itens roubados. Em seguida, ele inicia um duelo contra o vilão e acaba caindo dentro da traseira do caminhão. Ao ver o rapaz lá dentro, Toomes remove o dispositivo que o permitiu entrar no veículo e o Homem-Aranha fica preso. Devido a um ferimento na cabeça, Peter desmaia e quando finalmente consegue sair do container, descobre que está dentro de um dos prédios mais seguros do mundo, o cofre de armazenamento do Departamento de Controle de Danos. Enquanto aguarda o amanhecer, que é quando o cofre será aberto novamente, o Homem-Aranha precisa arranjar algo para fazer, então decide bater um papo com sua nova assistente virtual. Durante a conversa, o rapaz decide dar um nome para ela e passa a chamá-la de Karen. Em seguida, ele aproveita para treinar as novas habilidades de seu traje, a fim de garantir que não será destruído da próxima vez que estiver em um duelo. Depois de passar várias horas preso dentro daquele cofre, Peter começa a surtar e decide utilizar a sua inteligência para descobrir a combinação de números correta para abrir a porta. Após sair do departamento, ele pega uma carona em um caminhão com o objetivo de retornar para Washington e encontrar os seus colegas antes do debate começar. No entanto, Peter não consegue chegar a tempo, mas graças a MJ, sua equipe consegue vencer o campeonato estudantil. A próxima missão do jovem é avisar Ned que ele está carregando um explosivo em sua mochila. Quando esteve preso dentro do cofre, o Homem-Aranha descobriu que aquela pedra lilás
paz que entregou para Ned se transforma em uma bomba quando é exposta à radiação. Nesse momento, o garoto está subindo o monumento Washington junto com seus colegas, quando de repente o núcleo Chitauri explode, causando graves danos estruturais ao elevador. Para impedir que seus amigos sofram uma queda fatal, o Homem-Aranha precisa escalar o monumento e destruir uma das janelas para entrar na torre. Enquanto o super-herói tenta quebrar o vidro, um helicóptero da polícia aparece e os policiais ordenam que ele desça dali. Ao ver a aeronave se aproximando, Peter tem uma ideia para quebrar a janela e prende as suas teias no helicóptero com o objetivo de tomar impulso suficiente para entrar no prédio. Nesse momento, os cabos do elevador se rompem e o herói usa sua teia para segurá-lo. Porém, o peso do elevador acaba puxando o Homem-Aranha para baixo e ele precisa grudar as suas teias no teto para evitar que a estrutura chegue ao chão. Quando todos os alunos estão em segurança, o Homem-Aranha desaparece e naquela noite, Peter retorna para casa com seus colegas. No dia seguinte, quando volta para a escola, Peter é chamado na sala do diretor e fica detido como punição por não ter aparecido no debate. Apesar de não estar de castigo, MJ também escolhe ficar na detenção após a aula e faz isso apenas para se aproximar de Peter. Após alguns minutos sentado ali, o rapaz se irrita e vai embora, pois precisa encontrar os caras que estão fazendo a venda ilegal de armas alienígenas. Com a ajuda de Karen, o Homem-Aranha consegue rastrear a identidade de Aaron Davis, o cara que estava tentando fazer negócios com Shocker, e decidir ir atrás dele para interrogá-lo. Apesar de não ser capaz de intimidar Aaron com sua abordagem, Peter consegue retirar algumas informações dele e descobre o próximo local onde Shocker estará para vender a sua mercadoria. A negociação acontecerá dentro de um navio, então o Homem-Aranha precisa se manter do lado de fora da embarcação para não ser notado. Durante a investigação, ele avista McGarden, um demente com uma longa ficha criminal, e decide agir antes que o criminoso tome posse das armas. Enquanto o jovem herói tenta prender os compradores, Shocker avisa o seu chefe sobre o ataque, e Toomes não pensa duas vezes antes de agir. Imediatamente ele se levanta e caminha ao encontro de Peter. De repente, o FBI aparece e surpreende o rapaz, que não imaginava que eles estariam infiltrados no navio. De repente, Toomes aparece vestido com seu traje voador, e o Homem-Aranha precisa retirar os agentes do FBI do caminho do vilão, para que eles não sejam eliminados. Durante um duelo direto contra o fornecedor de armas alienígenas, Peter consegue arrancar um pedaço do seu traje, que começa a disparar para todos os lados. Na tentativa de conter aquela arma, o Homem-Aranha a recobre com suas teias e acaba causando um estrago ainda maior, pois os raios se dissipam e atingem toda a estrutura do navio, partindo-o ao meio. Imediatamente, Peter usa suas teias para ligar as duas partes e impedir que elas se separem completamente. No entanto, a gambiarra não dura muito tempo e as teias começam a arrebentar. Quando tudo parecia estar perdido e o Homem-Aranha já não sabia mais como fazer para salvar aquelas pessoas, o Homem de Ferro aparece e conta com a ajuda dos seus dispositivos a jato para unir as duas metades da embarcação. Ao final da missão de resgate, Stark vai falar com Peter e dá um sermão por ele ter agido pelas suas costas. A verdade é que o Homem de Ferro foi quem enviou o FBI para ficar de olho em Toomes e culpa o Homem-Aranha por ter colocado a vida daquelas pessoas em perigo. Após o grande desastre causado naquele dia, Stark ordena que o Homem-Aranha devolva seu uniforme e Peter retorna frustrado para casa, pois agora ele voltou a ser apenas um adolescente normal do ensino médio. Ao chegar no apartamento, o jovem descobre que sua tia passou o dia inteiro preocupada tentando falar com ele e tenta tranquilizá-la. Quando é informada de que Peter perdeu o estágio nas indústrias Stark, May se sente comovida e desiste de dar uma bronca nele. Até então, a mulher não sabe que seu sobrinho é o Homem-Aranha, mas já percebeu que há algo diferente com ele. Nas semanas seguintes, Peter volta a ser um aluno exemplar, como sempre foi. Após passar meses negligenciando os estudos,
estudos, ele se vê numa posição onde nada mais importa, além de tirar boas notas. Certo dia, ao encontrar Liz nos corredores, Peter reúne coragem para declarar os seus sentimentos e a convida para a festa da escola, que acontecerá no próximo final de semana. Quando a garota aceita o convite, Peter fica radiante de felicidade e pede ajuda de sua tia para escolher uma roupa para a festa. Com o auxílio de May, ele consegue achar o terno perfeito para a ocasião e em seguida vai ao encontro de Liz. Ao tocar a campainha, o rapaz é atendido por Toomes e descobre que ele é o pai da garota. A partir desse momento, Peter não sabe como reagir, mas tenta manter a calma para não levantar suspeitas. Apavorado, Peter não tira os olhos do vilão e precisa pegar uma carona com ele até a festa. Durante o trajeto, Toomes aproveita para interrogar o possível namorado de sua filha, e ao longo da conversa começa a suspeitar que ele seja o Homem-Aranha. Ao chegar na escola, o homem pede que sua filha entre primeiro, enquanto ele tem uma breve conversa com Peter. Como o Homem-Aranha salvou a vida de Liz no elevador, Toomes afirma que dará uma chance para ele e ordena que Peter nunca mais interfira nos seus negócios. Caso o rapaz não siga esse conselho, Toomes afirma que irá eliminá-lo junto com toda a sua família. Sem saber o que dizer, Peter apenas sai do carro e entra na festa, ainda meio perdido com o que acabou de acontecer. Ao encontrar Liz, ele diz que precisa ir embora e veste o uniforme que ele mesmo costurou para ir atrás de Toomes. Porém, ao sair pela porta, o jovem acaba sendo atacado por Shocker, que foi deixado ali como segurança para impedir que o Homem-Aranha vá atrás do seu chefe. Após levar diversos golpes, Peter acaba perdendo seu lançador de teia e não consegue revidar o ataque. Ele está prestes a ser destruído pelo inimigo quando Ned aparece e usa o dispositivo lançador de teias para segurar a arma do vilão. Nesse momento, o Homem-Aranha aproveita a oportunidade para desarmar Shocker e prender o corpo dele na lateral de um ônibus escolar. Em seguida, Peter conta para Ned que Toomes é o pai de Liz e pede que seu amigo entre em contato com Happy para avisá-lo. Antes de ir atrás do demente que está a caminho do aeroporto, ele ordena que Ned rastreie o seu celular, que foi deixado propositalmente no carro de Toomes. Para conseguir alcançar o vilão, Peter não tem outra escolha a não ser roubar um carro e pega o conversível de Flash emprestado para auxiliá-lo nessa missão. Apesar de não saber direito como dirigir, Peter consegue chegar ao seu destino final, mas acaba sofrendo um acidente. Por sorte, não há ninguém por perto para se machucar e o rapaz também consegue sair ileso. Ao invadir o galpão, o Homem-Aranha se depara com Toomes e descobre que ele está migrando seu escritório para outra cidade. Nesse momento, o vilão ativa as asas de seu uniforme e decide usá-las para destruir as colunas que sustentam aquele lugar. Segundos depois, o teto desaba e Peter acaba sendo soterrado pelos escombros. Depois de eliminar o seu adversário, Toomes decide fugir e nem imagina que o Homem-Aranha conseguiu sobreviver. O rapaz está preso debaixo das vigas de concreto e precisa reunir forças para se libertar. Mesmo ferido, ele não desiste de sua missão e usa suas teias para se agarrar ao traje de Toomes. O vilão planeja invadir um avião para roubar as cargas e altera as coordenadas para levar todas aquelas armas diretamente para o novo esconderijo de sua equipe. Enquanto isso, o Homem-Aranha continua tentando invadir a aeronave e o alarme de segurança alerta Toomes sobre a presença do garoto. Furioso, ele sai para atacar o super-herói e tenta a todo custo se livrar dele. Durante a batalha, algumas turbinas do avião acabam sendo destruídas e a aeronave começa a perder altitude. Nesse momento, Toomes recebe um alerta de sua equipe que ordena que ele saia do avião, pois a nave está prestes a cair. No entanto, o homem se recusa a perder todas aquelas mercadorias e tenta impedir a queda. Quando a aeronave já está abaixo das nuvens, Peter percebe que em breve ela irá colidir com os prédios da cidade e milhares de nova-iorquinos serão eliminados durante o acidente. Para impedir que isso aconteça, o Homem-Aranha usa sua teia para puxar uma das asas do avião e consegue desviar o seu percurso. Essa medida não impede a colisão, mas diminui os danos causados pelo acidente, e por sorte nenhuma pessoa é atingida durante a queda. Apesar de estar ferido e desnorteado, Peter consegue sobreviver e ao se levantar acaba sendo
sendo atacado por Toomes mais uma vez. Como ainda está se recuperando do acidente, ele não é capaz de se defender e desmaia após ser golpeado diversas vezes por seu inimigo. Ao ver o compartimento de carga intacto, Toomes decide largar o garoto e tenta levar a caixa. Nesse momento, Peter acorda e percebe que há algo errado com as asas mecânicas do vilão. Na tentativa de salvá-lo, o Homem-Aranha puxa o seu oponente de volta para o chão, mas Toomes continua decidido a fugir. E quando consegue levantar voo, seu uniforme explode. Rapidamente, Peter atravessa as chamas na tentativa de salvá-lo e consegue retirar o corpo de Toomes debaixo dos escombros, salvando sua vida. Minutos depois, Happy e sua equipe aparecem e encontram um criminoso preso em um emaranhado de teias. Naquela noite, eles finalmente conseguem prender o demente que estava sendo procurado há vários meses. Na segunda-feira, Peter volta para o colégio e vê Liz deixando a escola. A garota foi até lá para se despedir dos seus amigos e pegar as suas coisas, pois está se mudando de cidade com sua mãe. Antes de se despedir, Peter pede desculpas pelo que aconteceu na festa e consegue fazer as pazes com a garota. Agora que Liz não está mais na escola, o professor Harrington precisa selecionar um novo líder para a equipe de debate e MJ é escolhida. Durante uma reunião com o grupo, Peter recebe uma mensagem de Happy e vai até o banheiro para encontrá-lo. Nesse momento, o homem revela que Stark pediu que ele levasse o garoto até a nova sede dos Vingadores, e Peter se impressiona com a beleza daquele lugar. Minutos depois, Stark aparece e o parabeniza por ter consertado seus erros. O bilionário afirma que se enganou a respeito de Peter e decide aceitá-lo de volta como aprendiz. Após oferecer de volta para o Homem-Aranha o seu uniforme, que agora está mais tecnológico, Stark o aconselha a se vestir, pois preparou uma coletiva de imprensa para apresentá-lo ao mundo como novo membro dos Vingadores. Em seguida, Peter conhecerá o seu novo alojamento, pois de agora em diante passará a viver naquela torre. Ao ouvir isso, o jovem agradece ao seu mentor pela oportunidade, mas afirma que prefere continuar morando em Nova York com sua tia por enquanto, pois a cidade precisa de um super-herói. Enquanto Peter espera no carro, Pepper aparece e informa que os repórteres estão impacientes, aguardando o grande comunicado. Nesse momento, Stark pega um anel de noivado e aproveita a oportunidade para fazer um pedido de casamento à sua namorada. Ao chegar em casa, Peter encontra um presente em cima de sua cama e descobre que Stark decidiu devolver o seu antigo uniforme para ele. Imediatamente, o rapaz decide experimentar o traje e acaba sendo flagrado por May, que descobre da pior forma que o seu sobrinho é o Homem-Aranha. Durante uma expedição no México, Nick Fury e Maria Hill investigam um desastre que aconteceu na cidade de Extenco, onde está acontecendo uma batalha entre Mistério e um elemental. Enquanto isso, Peter Parker continua vivendo sua vida pacata em Nova York e se prepara para fazer uma viagem de 2 semanas para a Europa, junto com os demais alunos de sua turma. Durante o passeio escolar, o rapaz pretende colocar em prática um plano para conquistar Michelle James, mais conhecida como MJ, sua colega de classe. Enquanto o garoto arruma suas malas, sua tia May tenta convencê-lo a levar o uniforme de Homem-Aranha para usar caso ocorra alguma emergência. Mas Peter decide não fazer isso, pois pretende tirar férias do seu trabalho como super-herói enquanto estiver fora do país. Após várias horas de voo, Peter, Ned e os demais estudantes chegam ao seu primeiro destino. Ao passar pela imigração, Peter precisa abrir a sua mala para que seja feita uma vistoria e encontra o seu traje de Homem-Aranha junto com um bilhete deixado por May. Por sorte, a fiscal nem mesmo desconfia que o garoto possa ser um super-herói, e Peter dá continuidade à sua viagem sem levantar suspeitas. O grupo acaba de chegar em Veneza e conta com a ajuda de um barco para levá-los ao hotel. Após guardar as suas malas, o Sr. Harrington leva seus alunos para dar uma volta na cidade e Peter compra um colar para dar de presente para MJ. O rapaz está caminhando tranquilamente pelas ruas de Veneza quando percebe uma movimentação estranha na água e
de repente um monstro gigante surge de dentro do lago. Ao ver a criatura, todas as pessoas ao redor fogem imediatamente, mas muitos não conseguem escapar a tempo. Quando percebe que o monstrengo feito de água está se aproximando de uma ponte repleta de pessoas, Peter decide agir e ajuda a evacuar o local, mas acaba sendo atacado. Nesse instante, outro super-herói aparece e usa os seus superpoderes para tentar parar o ataque. Ao ver o mago de capacete que se assemelha ao Doutor Estranho, Peter decide se juntar a ele e se oferece para ajudá-lo a deter aquele vilão. Seu objetivo é levar aquele monstro para longe do canal, pois assim os habitantes da cidade estarão fora de perigo. Durante a batalha, o gigante acaba derrubando a torre de uma igreja e Peter usa suas teias para segurá-la. No entanto, tudo que ele consegue fazer é retardar a queda, pois a torre é muito pesada. Enquanto isso, Mistério dá uma baita surra no monstro de água e usa os seus poderes de mago para eliminar a criatura. A partir desse dia, o super-herói fica conhecido na cidade e recebe aplausos da população antes de partir. Naquela noite, quando retorna para o hotel, Peter recebe a visita de Fury e o agente informa que há uma semana uma aldeia no México foi dizimada por um furacão. Testemunhas dizem que o ciclone tinha um rosto e 3 dias depois um evento parecido aconteceu no Marrocos. Por isso, Fury suspeita que alguma inteligência superior esteja por trás desses desastres. Enquanto veleja por Veneza, ele entrega um par de óculos para Peter e revela que o objeto foi deixado para ele por Tony Stark, que morreu recentemente. Naquela noite, Fury leva o rapaz até o seu esconderijo, onde está Maria Hill e Beck, o verdadeiro nome do super-herói que salvou a Itália horas atrás. O homem alega pertencer a uma realidade paralela da Terra e explica que os elementais, que estão atacando diferentes países nos últimos dias, nasceram dentro de buracos negros e foram formados pelos 4 elementos primários: ar, água, terra e fogo. Segundo o Mistério, essas mesmas criaturas atacaram seu mundo anos atrás, e a cada batalha eles ficavam mais fortes. Graças a Beck, 3 desses monstros foram destruídos na última semana, e resta apenas um deles para ser combatido. O super-herói conta que o elemental de fogo é o mais forte de todos, e foi o responsável por destruir o seu planeta. Os satélites indicam que esse monstro aparecerá na cidade de Praga em aproximadamente 48 horas, e a missão daquele grupo é eliminá-lo. Para isso, Fury solicita a ajuda de Peter, mas o rapaz se recusa a acompanhá-los e, em vez disso, decide continuar a viagem com sua turma. Entretanto, na manhã seguinte, em vez de levar a turma para Paris, como estava planejado no roteiro, o Sr. Harrington revela que a agência de viagem mudou a rota para Praga, onde os alunos passarão os próximos 2 dias. Imediatamente, Peter percebe que o agente Fury foi o responsável por essa mudança, mas não tem outra escolha senão entrar no ônibus turístico junto com seus colegas. Durante a viagem, o jovem decide experimentar os óculos que ganhou de seu falecido mentor, e Edith, um sistema de defesa e segurança de realidade aumentada criada por Tony Stark, se apresenta. Nesse momento, o Edith revela ter o controle de toda a rede de segurança global criada pelas indústrias Stark, incluindo satélites de defesa e acesso a todas as grandes redes de telecomunicação. Após algumas horas na estrada, o grupo de estudantes faz uma parada para ir ao banheiro e Peter encontra uma agente que trabalha com Nick Fury. Para evitar que o Homem-Aranha seja visto na Europa, a mulher entrega um novo uniforme para Peter e em seguida o rapaz retorna para o ônibus junto com seus colegas. Naquela noite ele se reúne com o restante da equipe e afirma que ficará na torre da catedral aguardando a chegada do elemental. Então, quando o monstro de fogo aparecer,
Peter informará Mistério e ambos irão se juntar para destruir o inimigo. A maior preocupação de Peter é que seus amigos estejam em perigo por sua causa. Afinal, se não fosse por ele, sua turma estaria em Paris, bem longe do ataque que acontecerá em breve. Na tentativa de tranquilizar o garoto, Mistério diz que tudo que Peter precisa fazer é convencer os seus colegas a permanecerem em um local fechado por algumas horas e garante que eles ficarão bem. Com a ajuda de Edith, Peter consegue alguns ingressos para um show de ópera e dessa forma consegue garantir que sua turma esteja protegida em um lugar seguro durante a batalha. Antes do Homem-Aranha partir para sua missão, MJ o convida para se sentar ao lado dela e Peter se sente tentado a abandonar a batalha para passar tempo com a garota. Porém, mais uma vez, seus planos são interrompidos por Fury, que através de um comunicador afirma que estará aguardando o rapaz no local combinado. Ao ver Peter saindo de fininho do prédio, MJ decide ir atrás dele e é seguida por sua amiga Betty. Sabendo da batalha que acontecerá nas próximas horas, Ned decide seguir as jovens a fim de garantir a segurança delas. Coincidentemente, está rolando uma baita festa na cidade neste dia e as ruas estão interditadas por uma grande multidão. De repente, o Elemental de Fogo aparece e começa a destruir a cidade, enquanto Betty e Ned estão presos no topo de uma roda gigante. Ao ver o monstro agindo, Mistério e o Homem-Aranha se unem para tentar detê-lo. Porém, a criatura é capaz de absorver todo tipo de material, portanto, nenhum ataque é forte o suficiente para derrotá-la. Com um único golpe, o Elemental causa uma rachadura no solo e a roda gigante começa a tombar. Imediatamente, Peter vai socorrer os seus colegas de classe e Beck afirma ter um plano para deter o inimigo. Após se despedir do garoto, Mistério reúne uma grande quantidade de energia e perfura o corpo do Elemental, topando sacrificar a si mesmo para destruí-lo. Por sorte, Beck consegue sobreviver à explosão e Fury o convida para se juntar a ele como membro do quartel-general da Europol, que fica em Berlim. Naquela noite, após o grande sucesso de sua missão, Beck convida Peter para jantar em um restaurante e ambos conversam sobre os óculos tecnológicos que o rapaz ganhou do seu mentor. Decidido a seguir a sua vida como um garoto normal, sem a responsabilidade de ter que salvar o mundo a qualquer momento, Peter decide passar o controle de Edith para Beck, pois acredita que o super-herói fará melhor proveito daquela tecnologia. Após se livrar da pressão de se tornar o próximo Tony Stark, o jovem se sente aliviado e se despede de Beck para ir encontrar a MJ. Então, quando o garoto vai embora, Beck desativa o sistema holográfico que implantou no restaurante e comemora o fato de todo o seu plano ter acontecido como ele esperava. A verdade é que Beck e a equipe de cientistas que trabalhava para ele são antigos funcionários de Tony Stark, e a única coisa que todas aquelas pessoas têm em comum é o fato de odiarem o seu chefe, cada um deles por um motivo específico. O grupo de super vilões uniu seu conhecimento para enganar Fury e fingir que os ataques dos elementais aconteciam em lugares aleatórios do planeta, sendo que na realidade todos eles foram orquestrados por Beck. O demente conseguiu enganar a todos fingindo ter superpoderes, quando na verdade tudo que ele possui são drones e equipamentos de alta tecnologia que produzem hologramas perfeitos, tornando-o capaz de enganar bilhões de pessoas apenas com ilusionismo. Quando Peter retorna para o hotel e encontra Ned, ele descobre que a viagem escolar chegou ao fim. Após os 2 ataques consecutivos que os estudantes sofreram, seus pais entraram em contato com o Sr. Harrington e solicitaram o retorno imediato dos adolescentes para os Estados Unidos. Sabendo que essa é a sua última chance de ter um encontro na Europa com MJ, Peter decide chamá-la para sair e durante o passeio, ele descobre que sua identidade de Homem-Aranha foi descoberta. Já faz um tempo que MJ está de olho em Peter e revela que
que viu ele lutar contra o Elemental de Fogo naquela noite. Nesse momento, a jovem mostra o aparelho que encontrou no local da batalha e de repente o projetor de imagens é ativado. Após analisar a máquina, Peter logo chega à conclusão de que os elementais eram falsos e descobre que Mysterio foi o verdadeiro responsável por causar toda aquela destruição. Quando percebe o vacilo que cometeu ao passar os óculos de Tony Stark para um super vilão, Peter decide confessar que de fato é o Homem-Aranha e retorna para o hotel com MJ. Enquanto isso, Beck está em seu quartel-general ensaiando a coreografia do próximo ataque que fará com seus drones. Porém, dessa vez o Demente planeja eliminar um número ainda maior de vítimas, pois sabe que quanto maior o desastre, mais seu nome será aclamado quando ele derrotar as criaturas que causou essa catástrofe. Nesse momento, Beck percebe que há algo errado com seu traje e o William revela que o projetor de um de seus drones foi perdido durante a batalha. Na tentativa de encontrar a evidência que pode arruinar todo o seu plano, o homem acessa as filmagens do drone e descobre que o projetor foi encontrado por MJ. Graças a ela, Peter Parker agora sabe que foi enganado e Beck chega à conclusão de que terá que eliminá-lo para garantir que seu segredo não seja descoberto. Sem nem imaginar que se tornou alvo de Mysterio, Peter planeja ir a Berlim para revelar a verdade para Fury, pois desconfia que Beck grampeou seu celular. Enquanto o rapaz veste seu traje de super-herói, Ned aparece e tenta despistar MJ, mas a garota revela ter descoberto que Peter é o Homem-Aranha. Após contar para o seu amigo que Mysterio é um farsante que criou os elementais através de projetores holográficos, Peter pede que Ned ligue para sua tia May e peça que ela entre em contato com o Professor Harrington para avisar que o garoto irá visitar sua família que mora em Berlim. Na manhã seguinte, Peter finalmente chega na Alemanha e é encontrado por Fury, que o leva até a sua sala. Ao chegar lá, o rapaz explica em detalhes tudo o que descobriu na noite anterior e logo percebe que foi pego numa armadilha. Aquele lugar para onde Peter foi levado também não passa de uma ilusão criada por Beck, que revela estar decepcionado por ter sido traído pelo rapaz, pois acreditava que o Homem-Aranha era o seu amigo. Quando vê hologramas de Mysterio se aproximando, Peter tenta atacá-lo, mas Beck consegue desorientar o seu oponente e o Homem-Aranha leva uma baita surra até o momento em que acaba caindo do prédio. Nessa hora ele consegue retornar para a realidade, mas logo é perseguido pelos drones e mais uma vez se torna alvo dos ataques de Mysterio, que usa os piores medos e dores de Peter para assombrá-lo. Sem saber distinguir o que é verdade daquilo que foi criado pelo ilusionista, o Homem-Aranha não consegue se defender e o melhor que pode fazer para tentar sair vivo daquela armadilha é desviar de qualquer ataque que esteja indo em sua direção. Seu pesadelo só chega ao fim quando Fury aparece com sua equipe e atira em Beck. Em seguida, o agente caminha até o rapaz e pergunta quem sabe a verdade sobre Mysterio. Após obter a sua resposta, Beck se revela e Peter percebe que foi enganado mais uma vez. Por sua culpa, seus amigos se tornaram os novos alvos do vilão e estão correndo o risco de ser eliminados a qualquer momento. Agora que obteve todas as informações que precisava, o Demente dá um jeito de se livrar do Homem-Aranha e faz o herói ser atropelado por um trem. O que ele não imagina é que o garoto conseguiu sobreviver e apagou assim que consegue entrar no trem. Quando acorda, Peter descobre que foi levado para uma unidade de contenção municipal holandesa. Assustado, o rapaz se levanta e destrói o cadeado para conseguir sair de sua cela. Minutos depois, ele encontra um morador local e consegue um telefone emprestado para entrar em contato com Happy, que acessa a localização do rapaz e envia um jatinho para buscá-lo. Aliviado por ver um rosto amigo depois de tudo o que passou, Peter tenta pensar em um jeito de consertar os seus erros, mas entra em desespero ao se lembrar que seus amigos estão em perigo por sua culpa. Ao perceber que o garoto está completamente abalado, Happy tenta tranquilizá-lo e afirma que irá ajudar Peter a consertar as coisas. Após verificar as redes sociais de um de seus colegas de classe, Peter descobre que eles estão em Londres e pede que Happy o leve até lá enquanto ele monta um novo traje do Homem-Aranha,
com os equipamentos tecnológicos que aquela nave possui. Enquanto isso, Maria Hill revela que acaba de detectar um grande pulso eletromagnético vindo de Londres, e Fury pede a ajuda de Mistério para investigar o que pode estar emitindo aquele sinal. Agora que está no controle de Edith, Beck possui um estoque limitado de drones e solicita uma grande quantidade deles para criar uma tempestade monstruosa que recobre grande parte da cidade. O plano do vilão inclui se livrar dos amigos de Peter durante o ataque, porém o Sr. Harrington consegue guiar os alunos para fora do ônibus antes que o veículo fosse atingido por um raio. Enquanto grande parte da cidade é destruída, um monstro de névoa aparece na ponte e um holograma de Mistério se aproxima para enfrentá-lo. Como sabe que aquela aberração não passa de uma imagem projetada, Peter pega uma carona com um jatinho de rap e voa por cima da criatura. Dessa forma, sua imagem não é capturada pelas câmeras. Enquanto conversa com Beck através de um aparelho comunicador, Fury percebe que está sendo enganado e se prepara para interferir na batalha. Porém, quando vê Peter se aproximando do monstro, o agente se sente mais confiante, pois acredita que o jovem seja capaz de derrotá-lo. Ao cair dentro do corpo do monstrengo, o Homem-Aranha encontra os drones que estão formando a imagem da criatura, que segundo Beck, foi criada a partir da fusão de todos os elementais. Após unir todas aquelas máquinas através de sua teia, Peter usa um choque elétrico para causar um curto-circuito nos projetores e a ilusão começa a ser desfeita. Em seguida, o rapaz vai atrás do seu alvo, mas é derrubado por um dos drones e Beck ordena que Edith envie todos os drones para eliminar o Homem-Aranha. Nesse momento, Happy pousa sua nave no meio da cidade e sai para procurar Ned e MJ, pois precisa levá-los para longe de Mistério. Porém, quando os encontra, o homem vê seu jatinho ser destruído em uma explosão e precisa fazer uma mudança de planos. Após enviar uma legião de drones para eliminar o Homem-Aranha, Beck vai atrás dos adolescentes que estão com Happy e os persegue até chegar em um museu. Através de uma câmera embutida no drone, o demente consegue acompanhar cada passo dos seus alvos e o grupo precisa de um plano para distraí-lo. Nesse momento, Beth derruba uma armadura para chamar a atenção da máquina e em seguida, MJ a ataca com uma arma medieval. Enquanto o drone atira para todos os lados de forma desordenada, o grupo corre para o cofre e se esconde lá, pois as paredes são extremamente grossas e capazes de protegê-los de qualquer ataque. Porém, essa estratégia não é suficiente para que Beck desista de eliminar as suas vítimas. E enquanto um de seus drones tenta destruir a porta do cofre, o vilão continua sua caçada pelo Homem-Aranha. Surpreendentemente, Peter consegue desviar de todos os ataques, mesmo sendo alvo de inúmeros drones, e não é atingido por nenhum disparo. No entanto, quando chega na ponte, o super-herói é surpreendido por rajadas de som que empurram ele e todos os veículos que estão por perto para dentro do lago. Após sair da água, Peter vai atrás de um escudo que usa para se proteger dos disparos, enquanto arremessa uma bomba para destruir os drones. Seu principal objetivo é capturar Beck, pois sabe que somente assim ele conseguirá parar os ataques e impedir que mais pessoas sejam feridas. Porém, quando é encontrado pelo Homem-Aranha, o vilão ordena que Edith o ataque e Peter precisa lutar contra ele para recuperar os seus óculos. Mais uma vez, o rapaz está preso dentro de uma ilusão criada por Mistério e conta com a ajuda do seu sentido aranha para atravessar o corredor formado pelos drones sem ser atingido. Após destruir uma porcentagem dos drones, ele consegue interromper o cenário criado pelos hologramas, e Beck acaba sendo atingido acidentalmente por uma de suas armas. Em seu leito de morte, o homem se arrepende de todo o mal que causou e devolve os óculos para Peter. No entanto, essa cena também não passa de uma ilusão, pois seu verdadeiro eu nunca se entregaria tão facilmente. Como está ferido, essa foi a última tentativa de virar o jogo ao seu favor,
mas quando Peter pega a Edith de volta, Mistério percebe que não tem nenhuma chance. Depois de colocar os óculos, Peter envia todos os drones de volta para o espaço, e antes que pudesse ser confrontado, Beck morre devido ao ferimento de bala. Quando percebe que os drones foram desativados, Happy abre a porta do cofre e MJ corre pelas ruas à procura do Homem-Aranha. Após encontrá-lo, a garota o abraça e Peter fica aliviado por saber que todos os seus colegas estão vivos. Nesse momento, MJ revela que Happy entregou um colar para ela e Peter fica frustrado por não ter tido a chance de entregar o presente pessoalmente. Emocionada, a garota decide beijá-lo e revela que estava de olho em Peter muito antes de suspeitar que ele pudesse ser o Homem-Aranha. Depois de revelar os seus sentimentos para seu colega de classe, a jovem vai encontrar o restante da turma e Peter segue pelo caminho contrário. No dia seguinte, ele e MJ começam a namorar e retornam de mãos dadas para os Estados Unidos. Quando reencontra seu sobrinho, May fica extremamente feliz por saber que ele está bem e leva Peter de volta para casa. Ao chegar lá, o jovem descobre que Happy e sua tia estão namorando e sai pela cidade com sua fantasia de Homem-Aranha para encontrar MJ. No final das contas, as coisas aconteceram muito melhor do que ele poderia imaginar antes da viagem, pois além de ter salvado o planeta mais uma vez, Peter agora namora a garota dos seus sonhos. Antes de ser derrotado por Peter Parker em Homem-Aranha Longe de Casa, Mistério revela a verdadeira identidade do super-herói, causando um verdadeiro caos em sua vida. Michelle Jones, sua namorada, estava caminhando pelas ruas de Nova York quando a notícia foi divulgada e uma multidão de repórteres se aproxima para entrevistá-la. Nessa hora, o Homem-Aranha aparece e salva a garota daquele enxame. Após serem vistos por toda a cidade, com o auxílio de sua teia sintética, ele leva sua namorada em segurança para casa. O casal entra pela janela do quarto e pouco depois, May e Happy abrem a porta. O homem conta que eles terminaram e enquanto Happy sofria pelos cantos, Peter revela para sua tia que o mundo inteiro agora sabe que ele é o Homem-Aranha. Nesse momento, vários helicópteros se aproximam do prédio e seu rosto estava estampado em todos os noticiários. A população estava revoltada, pois acreditava que o Mistério era um super-herói bom e mesmo assim o Homem-Aranha o havia eliminado. Agora Peter estava sendo investigado e um mandado de prisão foi emitido contra ele. Para piorar, May, MJ e Ned, seu melhor amigo, foram acusados como cúmplices e precisaram responder em liberdade. Matt Murdock, seu advogado e justiceiro conhecido como Demolidor nas horas vagas, revela que a polícia não tem provas o suficiente para seguir com as acusações, porém o rapaz ainda terá que enfrentar a opinião pública, que não estava nem um pouco a favor dele. Enquanto conversavam, alguém atira um tijolo pela janela e Matt consegue segurá-lo. Peter fica impressionado com as habilidades de seu advogado e logo nota o recado que estava colado no tijolo, o qual declarava apoio a Mistério. Aparentemente seria impossível convencer as pessoas de que aquele homem na verdade era um grande vilão. Após esse ataque, Peter e May percebem que precisam se mudar para um lugar seguro e decidem ir morar com Happy até as coisas se acalmarem. No dia seguinte, Peter e MJ se preparam para enfrentar o primeiro dia do seu último ano no colégio. Uma multidão se reúne ao redor da escola, alguns foram até o colégio para declarar seu apoio ao Homem-Aranha e outros estavam lá para intimidá-lo. Quando finalmente consegue entrar no prédio, o rapaz fica frustrado ao perceber que seus colegas e professores também passaram a tratá-lo como uma celebridade. Nesse momento ele percebe que nunca mais será tratado como um cara comum. Mais tarde, Peter e MJ se reúnem num terraço. Aquele parecia ser o único lugar onde eles poderiam ficar a sós sem serem filmados. Enquanto conversavam, Ned aparece e o trio começa a falar sobre os planos para a faculdade. Todos planejavam estudar no MIT, mas MJ estava receosa. A garota prefere não colocar muitas expectativas nisso para não acabar se frustrando. Durante a semana, algumas cartas de outras universidades de Boston para as quais Peter havia enviado seu currículo chegaram, porém o rapaz não foi aceito em nenhuma delas. Ainda assim, ele tentava se manter otimista, pois tinha a esperança de ser aceito em sua primeira opção. Alguns dias depois, chega a tão esperada carta do MIT e Peter vai até a cafeteria onde MJ trabalha para que eles pudessem abrir juntos. Ned também estava lá e os três leem a carta
ao mesmo tempo. Nessa hora, eles descobrem que não foram aceitos devido ao seu envolvimento com o Homem-Aranha. Inconformado por seus amigos terem sido prejudicados por sua causa, Peter decide ir atrás da única pessoa capaz de ajudá-lo. Naquela tarde, ele vai fazer uma visita ao Dr. Stephen Vincent Strange. Ao entrar na mansão, encontra um lugar repleto de neve e logo depois o Wong aparece para recebê-lo. Enquanto conversavam, Strange aparece e pergunta o motivo do rapaz ter ido até lá. Peter pergunta se o mago poderia voltar no tempo e impedir que Mistério revele sua identidade, mas Strange o relembra de que eles, juntamente com os Vingadores, mexeram com a estabilidade do espaço-tempo para ressuscitar milhões de vidas e pergunta se Peter quer mesmo fazer isso de novo só porque a vida dele ficou complicada. Porém, o rapaz retruca, dizendo que o motivo de estar pedindo a ajuda do mago não é porque a vida dele estava de pernas pro ar, mas sim porque as pessoas que ele ama também estão sendo afetadas por conta disso. Strange afirma que mesmo se quisesse ajudar, não poderia, pois não possui mais a joia do tempo. No entanto, o homem propõe outra solução, um feitiço de esquecimento. Esse feitiço faria com que as pessoas esquecessem que Peter é o Homem-Aranha. Wong alerta que esse feitiço é muito perigoso, mas mesmo assim, Strange decide ajudar o garoto. Eles se dirigem para uma caverna que ficava escondida dentro da mansão, e o mago começa a preparar o feitiço. Strange revela que assim que o feitiço for finalizado, absolutamente todo mundo se esquecerá de que Peter Parker é o Homem-Aranha, inclusive ele. Ao ouvir isso, Peter pede que MJ, Ned e Tia May fiquem de fora desse feitiço. Devido a essa interferência, Strange perde o controle do feitiço, quase causando uma catástrofe no planeta. Após descobrir que o feitiço não funcionou e ser enxotado da mansão, Peter vai atrás da vice-reitora do MIT, que está a caminho do aeroporto, para tentar arranjar uma segunda chance para seus amigos. Quando o rapaz finalmente consegue encontrá-la, seu sentido aranha o informa de que algo errado está prestes a acontecer. De repente, dezenas de pessoas abandonam seus carros e começam a correr pelas ruas. Tentáculos de metal surgem debaixo do asfalto e destroem os veículos. Logo depois, Octavius, conhecido como Dr. Octopus, aparece e lança diversos carros na direção de Peter. O homem captura o garoto e o arremessa para longe. Peter libera suas pernas de metal para lutar contra aquele novo vilão. Apesar de não saber quem era aquele cara, Octavius parecia conhecê-lo muito bem e por algum motivo queria se vingar do rapaz. Enquanto tentava se esquivar dos ataques de seu inimigo, Peter precisa salvar a vice-reitora, que estava prestes a ter seu carro derrubado na linha do trem. Porém, antes que o garoto pudesse tirar a mulher de dentro do veículo, Octavius captura Peter e arranca parte de seu uniforme. Como o uniforme era composto por nanotecnologia, o material se une aos tentáculos do doutor e permite que Peter tome o controle. Ao arrancar a máscara do Homem-Aranha, Octavius percebe que aquele não é o Peter Parker que ele estava procurando. O rapaz usa um dos tentáculos do homem para levar o carro da vice-reitora de volta para a estrada. A mulher o agradece e afirma que pedirá a comissão para reavaliar a admissão de Peter e seus amigos no MIT. Agora que conseguiu capturar Octavius, tomando o controle de seus tentáculos, Peter tenta descobrir quem é aquele cara e o motivo de tentar matá-lo. Nessa hora, o Duende Verde aparece e tenta atacá-lo, porém o garoto é salvo por Strange, que usa um portal para encaminhar ele e Octavius para sua caverna. Lá os vilões estavam sendo mantidos em uma prisão especial. O doutor explica que o feitiço que Peter modificou começou a puxar para aquela realidade pessoas de todos os universos que sabem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Strange pede que o rapaz capture os vilões e leve-os para a prisão, enquanto ele pensa em uma forma de enviar cada um deles para sua própria dimensão. Para isso, o mago entrega para Peter um bracelete. O rapaz deveria usá-lo para disparar um laser contra todos os que não pertencessem àquele universo. Isso os enviaria diretamente para a prisão. Peter promete que cumprirá essa missão, porém precisará da ajuda de seus amigos, MJ e Ned, para localizar os vilões. Enquanto vasculhava a internet, Ned encontra relatos de testemunhas que afirmam ter visto um monstro voando nos arredores de uma instalação de pesquisa militar próxima à cidade. Peter suspeita que esse monstro seja o mesmo cara que ele viu na ponte, antes de ser teletransportado, mas Octavius afirma ser impossível. Ele diz que aquele homem é Norman Osborn, mais conhecido como Duende Verde, porém segundo o Dr. Octopus, Norman já havia morrido há vários anos.
Já é noite quando o Homem-Aranha chega à instalação, e enquanto caminha pela floresta ao redor, o rapaz sente a presença de alguém, mas aparentemente ele estava sozinho. Peter continua caminhando cuidadosamente, até que avista uma criatura luminosa que estava absorvendo toda a energia dos postes de luz. Spider usa seu bracelete para atirar naquele monstro e enviá-lo para a prisão especial de Strange, porém o raio atravessa seu corpo, como se ele não fosse feito de matéria, apenas de energia. Agora o monstro decide revidar o ataque e atira diversos raios em Peter. Ele tenta desviar, mas acaba sendo atingido e seu corpo é arremessado para longe. Quando a criatura lança seu ataque final, uma montanha de areia assustadora aparece e forma uma barreira para protegê-lo. Enquanto bloqueava o ataque, o homem se apresenta como Flint Marko e pergunta se Peter não se lembra dele. O rapaz então pede ajuda de Flint para capturar Electro. O Homem-Areia forma um tornado ao redor do vilão e Peter usa sua teia para romper os cabos de energia e interromper o carregamento da criatura. Dessa forma, Electro fica enfraquecido e consegue recuperar seu corpo humano. Homem-Aranha explica que eles foram enviados para outro universo e Max conta que realmente sentiu que a energia daquele lugar era diferente, mas Peter interrompe a conversa e envia Max para a prisão. Flint fica desconfiado, acreditando que o homem havia sido morto, então ele tenta atacar Peter, porém o garoto consegue enviá-lo também para a masmorra. Enquanto estava preso, Max encontra o Dr. Kurt Connors. O réptil gigante na verdade era um cientista brilhante que deliberadamente transformou seu próprio corpo em um lagarto, com o intuito de obter a mesma habilidade de regeneração do animal. Na manhã seguinte, Peter recebe uma ligação de sua tia May, que o informa que um dos caras que ele estava procurando apareceu em seu trabalho. O rapaz vai para lá imediatamente e está completamente assustado. Seu maior medo é que alguém que ele ama seja ferido por um daqueles monstros. Quando chega à cozinha, ele fica surpreso ao encontrar May e Norman sentados, conversando amigavelmente. Ainda desconfiado, o garoto escuta o pedido de ajuda daquele homem. Ele conta que não sabia mais para onde ir, pois havia alguém morando em sua casa. Sua empresa Oscorp não existe naquele mundo e seu filho também não. Norman também conta que possui dupla personalidade e quando o Duende Verde toma conta do seu corpo, ele não consegue controlar os próprios atos. Ao ver o estado físico e mental daquele homem, May pede que seu sobrinho o ajude. Peter afirma que aquele não é um problema seu, mas a mulher afirma que é responsabilidade do garoto ajudar as pessoas. Porém, Peter ainda acredita que o melhor que pode fazer por aqueles caras é enviá-los para o lugar da onde vieram. May então decide levá-los para a mansão de Strange. Ao entrar na masmorra, Norman fica surpreso ao encontrar seu antigo conhecido Octavius. Nessa hora, Dr. Octopus pergunta o que aconteceu com Norman, pois ele já havia morrido. Flint interrompe a conversa, dizendo que Octavius também deveria estar morto, pois ambos foram eliminados pelo Homem-Aranha. Nessa hora, Strange aparece e prende Norman. Ele traz consigo uma máquina capaz de inverter seu feitiço e enviar cada um daqueles caras para seu devido universo. Ao ouvir isso, os vilões ficam desesperados, pois sabiam que se voltassem para o universo de onde vieram, acabariam morrendo. Peter tenta convencer o mago a não enviá-los de volta ainda, mas Strange afirma que aquele era o destino deles e interferir nisso poderia trazer prejuízos ao multiverso. O mago inicia a inversão do feitiço, mas Peter rouba a caixa com sua teia e envia Strange para dentro da prisão. Porém, ele consegue sair de lá facilmente e vai atrás do Homem-Aranha. Ele pede educadamente que o rapaz devolva a caixa, mas ele se nega e tenta fugir. Nessa hora, Strange percebe que precisará tomar o objeto à força. Após separar a alma de Peter de sua forma física, o mago tenta pegar a caixa, mas ainda assim o garoto era capaz de se mover e impedir que o doutor tire o objeto de suas mãos. Segundos depois, ele consegue retornar para o seu corpo e fugir. Então Strange envia sua capa voadora para capturá-lo e enviá-lo para a dimensão espelhada, onde ele possui total controle. Após passar algum tempo tentando convencer o doutor a ajudá-lo a encontrar uma forma de mudar o destino daqueles caras, Peter percebe que não conseguirá fazê-lo mudar de ideia. Com a ajuda de sua capa, Strange finalmente consegue recuperar sua caixa e planeja deixar Parker preso naquela dimensão até finalizar a inversão do feitiço. Porém, antes que o mago pudesse retornar para o mundo real, Peter percebe que a dimensão espelhada é baseada na espiral de Arquimedes e usa seus poderosos conhecimentos de geometria para pegar a caixa de volta e prender Strange dentro da sua própria dimensão. Antes de sair de lá, o rapaz ainda rouba o Sling Ring, anel que permite que o mago crie portais para viajar longas distâncias.
Quando retorna para a masmorra, Peter revela seu plano de usar sua tecnologia para modificar o destino daqueles caras antes de enviá-los de volta. Norman se oferece para ajudá-lo com isso, afinal, ele também é um cientista. Kurt, o lagarto, alerta Peter dizendo que fazer isso traria consequências, então o garoto dá a ele duas escolhas. Eles poderiam se unir a ele para tentar impedir suas mortes antes de serem enviados de volta para seu universo, ou ficar lá na masmorra esperando Strange voltar para reverter o feitiço. Tendo a escolha de possibilidade de vida ou a morte certa diante deles, os vilões aceitam a proposta de Peter. Antes de ir, o rapaz entrega a caixa para MJ e dá o anel para Ned. Seu plano era que se algo desse errado, ele ligaria para a garota e ela apertaria o botão, enviando todos aqueles caras de volta para os seus universos. MJ aceita a responsabilidade, mas afirma que se perder o contato com Peter e não tiver notícias, ela também apertaria o botão. Após a reunião, Peter e os vilões vão para a casa de Happy, juntamente com May. O garoto mostra aos homens um aparelho chamado Fabricador, capaz de analisar, projetar e construir praticamente qualquer coisa. Enquanto Peter e Norman tentavam encontrar uma solução, Max olha para a cidade e pensa nas infinitas possibilidades que ele poderia viver naquele mundo cheio de energia. Após algumas horas trabalhando na primeira cura, a dupla de cientistas consegue finalizar o aparelho que consertaria Octavius. Peter acopla o dispositivo na nuca do homem e ele desmaia. Quando acorda, deixa de ser aquele ser rancoroso e retorna o controle de seus tentáculos. A partir de agora, ele não precisaria mais se preocupar em ser morto pelo Homem-Aranha, pois não pretendia mais lutar contra ele. Após agradecer Peter, ele se oferece para ajudá-lo a criar os demais dispositivos. A próxima missão era construir um aparelho capaz de extinguir a face sombria de Norman. Enquanto isso, Peter trabalha em um dispositivo para bloquear os poderes de Max e fazer com que ele volte a ser um humano comum. Quando a luz do aparelho estivesse verde, isso significaria que a eletricidade de seu corpo teria sido dissipada e ele estaria curado. Do lado de fora, um jornalista que estava perseguindo o Homem-Aranha encontra sua localização e fica à espreita para conseguir imagens que incriminem o super-herói. De repente, o sentido aranha é ativado e Peter percebe que algo errado está para acontecer. Nesse instante, ele lança sua teia e prende as mãos de Norman. O Duende Verde havia tomado seu corpo e May corre para pegar o aparelho capaz de curá-lo. Peter tenta convencê-lo a continuar com o plano, mas quando percebe que não será capaz de pará-lo, pede que sua tia fuja. Max decide se unir ao Duende e arranca o seu dispositivo antes que a cura fosse finalizada. Em seguida, destrói o fabricador e rouba seu núcleo de energia. Como Octavius ainda estava ao lado de Peter, Max o ataca e os repórteres conseguem captar as imagens. Enquanto Peter luta contra o Duende Verde, helicópteros se aproximam do prédio e May foge pelas escadas. Quando o rapaz consegue fugir para fora do prédio, o lagarto aparece e o devolve para os braços do Duende. Com a força de seus golpes, o piso é destruído e eles caem bem na frente de May. A mulher injeta o líquido que eles fabricaram, na tentativa de eliminar o Duende Verde e fazer com que apenas Norman tenha controle daquele corpo, mas a cura não funcionou. Peter pede que sua tia fuja, mas a mulher não pode deixá-lo sozinho para morrer. Então ela pega um objeto para atacar o homem, porém nesse momento a prancha do Duende Verde invade o prédio e derruba May. Antes de fugir, o monstrengo lança diversas bombas dentro e fora do prédio para incriminar o Homem-Aranha. Minutos depois, May se levanta e abraça Peter. O rapaz fica aliviado ao perceber que sua tia ainda está viva. Ele pede desculpas por ter deixado aquilo acontecer, mas a mulher afirma que Peter tomou a decisão certa em tentar ajudá-los, ao invés de simplesmente permitir que morressem. Peter diz que essa não era a responsabilidade dele, mas May rebate dizendo que o rapaz possui um dom, um poder grandioso, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando eles se preparam para ir embora, a mulher cai no chão e apesar de dizer que está bem, Peter nota um grave ferimento em seu abdômen. Ele começa a gritar por ajuda, mas é tarde. Segundos depois, sua tia morre. O rapaz tenta acordá-la, mas não obtém sucesso. Happy chega em seguida e de dentro do carro o homem percebe o que aconteceu. Os policiais ordenam que ele saia do veículo e nesse momento Happy pede que Peter fuja. Eles começam a atirar e Peter é baleado. Sem ter outra opção, o rapaz decide fugir. Na casa de Ned, o garoto e MJ tentam se comunicar com Peter, mas o rapaz não atende o telefone. MJ está prestes a apertar o botão e enviar os vilões de volta para seus mundos, porém, Ned percebe algo diferente. Ele descobre que o anel que Peter havia roubado de Strange e entregue a ele era capaz de mostrar onde o rapaz estava e abrir um portal até lá. Ned então balança as mãos enquanto diz que deseja falar com Peter Parker.
Parker. Nesse momento, o portal se abre e eles conseguem vê-lo em sua fantasia de Homem-Aranha. Eles chamam Peter e pedem que ele atravesse o portal, porém quando o rapaz retira a máscara, os dois amigos percebem que aquele é o Peter Parker de outro universo e decidem chamá-lo de Peter 2. Então Ned abre um novo portal, na tentativa de encontrar o outro Peter Parker, e sua missão foi bem sucedida. Um segundo Peter Parker aparece, só que ele pertence a um terceiro universo, portanto, tornou-se o Peter 3. Após entrar na casa, Peter 3 revela que desde que chegou naquele mundo, no dia anterior, ele está tentando encontrar o Homem-Aranha daquele universo, pois sente que ele precisa da sua ajuda. O problema é que MJ e Ned não faziam ideia de onde o rapaz estava, então os dois novos Peters perguntam se existe algum lugar onde o rapaz costuma ir para esfriar a cabeça. MJ tem um palpite e assim, eles conseguem encontrar Peter. Ned e a garota abraçam seu amigo e MJ apresenta para ele os Homens-Aranha de outros universos. Quando se encontram, Peter está decidido a enviar todos eles de volta para casa, mas muda de ideia ao descobrir que os outros dois Peters passaram pela mesma coisa que ele, ambos presenciaram a morte de alguém que amavam. Então eles decidem se unir para encontrar a cura para todos os vilões antes de enviá-los de volta. Após finalizar os medicamentos, o trio de super-heróis arquiteta um plano para atrair todos os caras para o mesmo lugar e curar todos eles de uma vez. Em seguida, é só apertar o botão e enviar todo mundo para casa. Peter 1 então vai até a Estátua da Liberdade e faz uma live que está sendo transmitida pela TV. Dessa forma, os vilões saberiam onde encontrá-lo. Max, ou melhor dizendo, Electro, é o primeiro a chegar. Ele está lá para destruir a caixa e impedir que Peter o mande de volta para seu mundo. Porém, os Homens-Aranha conseguem despistá-lo e Peter 1 entrega a caixa para MJ através de um portal feito por Ned. O problema é que agora o garoto não sabe mais como fechá-lo. Pouco tempo depois, o Lagarto e o Homem-Areia aparecem e uma verdadeira batalha se inicia. Cada um dos vilões tem seus próprios motivos para querer aquela caixa e vão com tudo pra cima dos super-heróis. Nessa hora, eles percebem que terão mais chances de sucesso se os três atacarem um único alvo. Sendo assim, eles escolhem um Homem-Areia para ser o primeiro a receber a cura. Peter 3 é o responsável por atrair a atenção do Flint. Quando estava prestes a ser engolido pela areia movediça, Peter 1 lança para ele o dispositivo que construíram, o qual libera uma luz capaz de fazer com que Flint se torne um humano novamente. O próximo desafio é derrotar Electro. O vilão estava extremamente forte, pois estava usando o reator que roubou da casa de Happy como fonte para recarregar suas energias. Mesmo os três super-heróis se unindo contra ele, parecia impossível derrotá-lo. Para piorar a situação, o Lagarto Gigante percebe que a caixa que o levaria de volta para casa está com MJ e corre em direção ao portal. O réptil consegue atravessá-lo e Peter 1 vai atrás dele para impedir que o animal machuque seus amigos. Enquanto isso, MJ e Ned correm para a estátua. Eles pegam um medicamento feito para reverter a transformação do Dr. Kurt e lançam para Peter 1. Ao quebrar o frasco, uma fumaça verde é liberada e Kurt retorna à sua forma humana. Os Peters 2 e 3 estavam a um passo de serem destruídos por Electro, porém Dr. Octopus chega para ajudá-los. Com seus tentáculos, ele arranca o reator do peito de Max e injeta a substância capaz de curá-lo. Ned tenta novamente abrir um portal para que eles pudessem fugir com a caixa, mas dessa vez, Strange usa o portal para sair da dimensão espelhada e recupera a caixa. O doutor está furioso à procura de Peter, mas Ned o informa de que o plano do rapaz está funcionando. Ele, com a ajuda de seus amigos, havia conseguido curar quase todos os vilões, exceto o Duende Verde, que logo aparece para acabar com a festa. Ele rouba a caixa de Strange e tenta fugir, mas quando o mago consegue recuperá-la, descobre que o Duende plantou uma bomba lá dentro. Com o impacto da explosão, MJ é derrubada da estátua e Peter 1 pula para salvá-la, mas acaba sendo impedido pelo Duende. No entanto, antes que a jovem chegasse ao chão e sofresse uma morte imediata, Peter 2 consegue salvá-la. Com a garota nos braços, o rapaz se emociona ao lembrar que não foi capaz de fazer o mesmo por Gwen, sua namorada. Com a explosão, o feitiço de Strange, que estava preso na caixa, se dissipou, fazendo com que absolutamente todas as pessoas de todos os universos que conhecem a verdadeira identidade do Homem-Aranha fossem enviados para aquela realidade. Peter 1 e o Duende se encaram em um duelo final. O rapaz direciona todo o seu ódio para ele e confessa que planeja matá-lo. Os Peters 2 e 3 observam de longe e percebem que se continuasse daquele jeito, Peter 1 seria corrompido pela raiva e passaria de super-herói
herói para vilão. Após receber dezenas de socos, o homem cai no chão, pois não possui mais forças para lutar. Nesse instante, Peter pega sua prancha e a usa para dar o golpe fatal. Porém, Peter 3 aparece e tenta impedi-lo, enquanto o rapaz segura a prancha e é apunhalado pelas costas. Mesmo tendo todos os motivos para matar o Duende, Peter não faz isso. Ele decide curá-lo e em seguida vai conferir o estado de seu amigo. Ao ver que Peter 3 está bem, Peter 1 vai ao encontro de Strange para tentar ajudá-lo. O mago informa que todos os universos estavam entrando em colapso por culpa dele. Então o rapaz pede que o doutor faça todo mundo esquecer quem é Peter Parker. Isso significa que nem mesmo as pessoas que o amavam teriam lembranças dele. Seria como se Peter nunca tivesse existido. Mesmo assim, ele decide aceitar esse fardo para salvar o universo, mas antes do feitiço ser lançado, o mago dá a ele uns minutos para se despedir. Peter 1 corre para dar adeus aos seus novos amigos e os agradece pela ajuda. Em seguida, vai atrás de Ned e MJ. Quando os encontra, o rapaz conta sobre o novo feitiço e informa que todo o universo se esquecerá dele. Porém, Peter promete que irá atrás de Ned e MJ e os fará lembrar de tudo o que passaram juntos. O casal se despede com um beijo e o feitiço se inicia. Todos os intrusos são enviados de volta para os seus mundos e Peter vai embora antes de cair no esquecimento. Algumas semanas depois, o rapaz caminha pelas ruas cobertas de neve, enquanto ensaia o que irá dizer a MJ no momento em que a encontrar. Ele entra na cafeteria onde a garota trabalha e pede um café. Seu amigo Ned também está lá e Peter descobre que tanto ele quanto MJ passaram para o MIT. Ao ver a felicidade deles e saber que a vida das pessoas que o rapaz mais amava estava indo bem sem ele, Peter decide não se intrometer e vai embora sem contar a verdade. Mais tarde, ele vai visitar o túmulo de sua tia e encontra Happy. O homem fica feliz em conhecê-lo. Peter então aluga um pequeno apartamento em Nova York e tenta seguir com sua vida, sem nunca se esquecer das palavras de sua tia May. Apesar de ninguém mais conhecê-lo, ele sabe que possui grandes poderes, e grandes poderes vêm acompanhados de grandes responsabilidades. E vocês acham que Peter será capaz de reconquistar o coração das pessoas que ama? Ou tudo que ele construiu desde que se tornou o Homem-Aranha foi perdido para sempre? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!